Olá, amigos e amigas. Estamos aqui de volta para continuar falando da doutrina dos Espíritos. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos dê ânimo e coragem para seguirmos em frente. Nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Na verdade, nós vamos estar iniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando do seu capítulo 1. Vamos falar sobre os itens 1 e 2. O item 1 diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único ponto. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. E Kardec começa desenvolvendo aqui o nosso tema, falando que na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que é a tábua da lei que traz os 10 mandamentos, e o caráter e a lei civil ou disciplinar, que era a lei que Moisés se valia para poder dominar aquela civilização que estava sob o seu comando. Como nós sabemos, tudo na vida, ou quase tudo na vida, tem o seu período de infância, o seu início. E a humanidade naquele momento também estava no seu início, nas suas primeiras encarnações. Primeiras que eu digo não eram as mais recentes, não eram as mais primitivas, mas o homem ainda estava na infância intelectual, na infância moral, e por isso embrutecido, mais perto do primitivismo do que prática propriamente perto da espiritualidade. Então ele precisava de rédeas mais curtas, de comandos mais rígidos. Então Moisés valia-se da lei civil, que era a lei que ele promulgava, ele determinava como deveria ser, né? Mas depois, como Moisés foi um missionário e cabia a ele pavimentar o caminho pelo qual Jesus iria caminhar durante um tempo depois, tanto ele como João Batista, ele então começava a sair daquele domínio somente civil, de leis endurecidas, para sair para um período de um Deus diferenciado do que se conhecia então. Conhecia-se um Deus vingativo, rancoroso, um Deus que se aproximava muito da natureza humana, né? E Moisés, para imprimir forças às leis que eram dele, ele precisava que ela fosse avalizada por alguém que não merecesse discussão. E esse alguém então era Deus. Então ele alegava que tudo que ele falava, tudo que ele cumpria, era advindo de Deus, e que porquanto aqueles que contrariassem aquilo que ele havia falado ou havia estabelecido, receberia de Deus o castigo merecido. E assim a humanidade creu durante muito tempo, quando colhia insucesso na sua colheita, quando o seu gado morria, quando o seu rebanho era atacado, quando a sua agricultura era atacada, cometida por pragas, né? Dizia-se então que é porque Deus estava castigando, porque eles não haviam cumprido a contento, né? Não havia satisfeito Deus da forma que ele merecia ser satisfeito, e por isso, numa prova de energia e de vingança, ele teria atribuído todas aquelas coisas que eram contrárias à expectativa de todos. Então ele impunha à lei civil também um caráter divino, não pela compreensão de Deus, mas pelo medo que ele impingia nas pessoas a respeito de Deus. Mas isso precisava mudar, e ele não era ainda o encarregado, a pessoa encarregada, o missionário encarregado de fazer com que isso mudasse, mas ele era um missionário. Ele precisava começar a lançar a primeira pavimentação à estrada que o Cristo iria caminhar depois, mais tarde. Então, Deus, coordenando tudo isso, confiou então a ele as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. Já era um início
para que o homem entendesse o que Deus esperava dele, né? Já estava escrito, já trazia escrito o que Deus esperava. E por isso mesmo o mandamento começa Deus se identificando, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Porque o povo naquela época era escravizado pelos egípcios, né? Então eles ficaram livres daquele domínio, né? Quando fugiram da terra que os egípcios dominavam, e a eles também, né? Então o primeiro mandamento começa: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Então Deus prescreve o primeiro cuidado que deveriam ter: não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Veja aí que já está o germe do Deus único. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis de imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não abandoneis e não lhe prestareis culto, não adorareis e não lhe prestareis culto soberano. Então, no primeiro mandamento, Deus fala da necessidade do Deus único. Essa foi a maior mensagem que Moisés veio trazer à humanidade, né? A ideia do Deus único, que naquela época todos adoravam Deus para qualquer coisa. Era Deus da chuva, Deus do sol, Deus da colheita, Deus da agricultura, Deus disso, Deus daquilo. Moisés, quando desceu, quando ele acabou de receber os 10 mandamentos, que desce do Monte Sinai, dá de cara com o povo adorando um bezerro de ouro, né? Porque o povo adorava qualquer coisa que eles achassem que tinha um caráter divino. Então, no primeiro mandamento, Deus fala logo que ele é único. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, né? Para a gente não ficar falando em nome de Deus sem nenhuma utilidade. Lembrar de santificar o dia de sábado. Não necessariamente o sábado, mas que a gente tenha pelo menos um dia para se dedicar às coisas espirituais. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrar pai e mãe, respeitar, cuidar, amparar nosso pai e a nossa mãe. Não mateis, nem fisicamente, nem mateis qualquer outra coisa que alguém alimente. Não matar a esperança, não matar a vontade de viver, não matar de forma nenhuma. Sempre devemos preservar a vida. Não cometais adultério, né? Não só no sentido homem e mulher, mas adulterar também a verdade, adulterar aquilo que vendemos, aquilo que procuramos desviar o seu sentido verdadeiro. Não roubeis, não tirar nada de ninguém, não aceitar nada que não seja nosso. Isso é não roubar. Não aceitar nada que não seja nosso. Não presteis falso testemunho contra o vosso próximo. Olha a mentira. Não devemos mentir. Não desejeis a mulher do próximo, né? Cobiçar a mulher do próximo. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Falando da inveja e da vontade que nós temos de possuir as coisas alheias, porque julgamos que as coisas alheias sempre têm um atrativo diferente, quando na verdade o que tem um atrativo diferente, ou que deveria ter um atrativo diferente para nós, é tudo que fosse conseguido por nós de maneira justa e resultado do nosso sacrifício, do nosso trabalho honesto. Isso sim é que nós devemos perseguir. Aquilo que não nos pertence, deixa que o dono se cuide daquilo que não é nosso, mas devemos cuidar das nossas coisas, dos nossos problemas, da nossa vida. É isso que nós devemos cuidar. E fica para nós essa mensagem de Jesus, em que ele fala que ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento à lei de Deus, porque a lei dos homens são injustas e elas se aperfeiçoam de acordo com o aperfeiçoamento moral também do homem. Então essas são passíveis de mudança, mas as leis de Deus são únicas e imutáveis, né? Porque se as leis fossem mutáveis, nós chegaremos à conclusão que Deus em algum momento havia errado, porque tinha estabelecido uma lei e depois notou que aquela lei
não se aplicava bem aquilo que ele queria. Como Deus é perfeito, suas leis também o são. Então devemos todos cumprir a lei de Deus por obediência, né? Sobretudo por compreensão e saber que elas é que são um balizador para nós do que devemos e que podemos fazer, sempre baseados no Evangelho de Cristo e na lei imutável de Deus. Obrigado a todos.